Agora o recado vai para você, Pedro Daniel. Na moral, só nós aqui. Vou até chegar mais perto. Pedro Daniel, presta atenção nos movimentos, tá? Eu sei que ninguém está duvidando que o Paulo Brax seja um cara trabalhador, seja um cara sério. Ninguém está duvidando disso. Eu estou falando de incapacidade para ser diretor de futebol do Atlético. Ele não tem capacidade. E se vocês insistirem, vocês vão errar. A não ser que vocês deem para ele outro cargo aí dentro e tragam um diretor de futebol. Aí você me pergunta, mas quem me paga? Caro que eu arrumo para você. Eu acho que o Guilherme poderia ser muito... Eu estou falando do Guilherme como poderia ter sido o Gilberto Silva. Enfim, o Gilberto Silva tem estofo, né? Sim. Tem tamanho para chegar. O próprio Léo Silva me agrada muito. Acho que é um cara... não gosta muito de aparecer para dar entrevista, não, mas é um cara que tem estofo para chegar e falar e tal. Mas gosto do Guilherme. O Guilherme é safadão. Você precisa de um cara safadão. Um cara que já fez um monte de merda, até provocar a própria torcida. Fez um monte... Esse cara, mas foi um cara que tem uma história no Atlético. Tá? Eu estou falando do Guilherme porque é a confirmação que o Atlético trata com o Guilherme. Não estou dizendo que está fechado, mas eu confirmei a informação de que trata mesmo com o Guilherme. Fazem. E aí... O que me parece, a história do Barba, eu acho que o Barba, cara, foi abandonado por todos. Ele foi abandonado pelo grupo de melindrados, ele não tem um gerente de futebol que dá estofo para ele, que dá condição para ele não tem um diretor de futebol capacitado, então ele está sozinho. E o Barba sozinho, vem de fora, pouco conhecido aqui, não tem história aqui, chegou, tenta implantar, mas não tem apoio, sozinho não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu vou te replicar a pergunta que você me fez. Se ele perde amanhã pro Mirassol? Eu acho que... se o Dorival ainda estivesse disponível, eu acho que ele cairia amanhã. Só que como o Dorival acabou de ser anunciado no São Paulo, olha pro mercado hoje. Olha pro mercado. Esse movimento do Guilherme, rapidinho, Elton, antes de você, só dar um exemplo. O carro tá com problema no radiador. O radiador tá vazando água. Você vai e arruma uma garrafa d'água para andar com o carro dentro, para que essa garrafa, para que baixe. Você sabe que a água do radiador vai continuar vazando. Mas para ser safo, você anda com a garrafa d'água dentro do carro de tempos em tempos para... Cara, não resolve. O que resolve é trocar o radiador. Para mim, se o Guilherme chegar, não chegar... Cara, quem continua mandando no futebol... Mas você não acha que isso ameniza a questão do vestiário que a gente está tratando como um problema? É o que eu estou falando. Se eu andar com uma garrafa d'água num radiador que está vazando, ameniza. O carro não vai fundir o motor, beleza, mas não resolve. Mas e se eu te disser que está começando um movimento de mudança profunda no departamento de futebol? HG, você me desculpa. Não, tô dizendo. Não. E se acontecer? Não, Aí é diferente. HG, se acontecer como? O Atlético daqui a 5 jogos para. Já era para ter acontecido, HG. Eu também acho. Então, é tardio, HG. Eu também acho. É tardio. É o suprimento de comida depois que já morreu. O Atlético, depois que já morreu-se de fome. O Atlético, lamentavelmente, os donos do Atlético, eles optaram por gente de mercado. Um dia eles meteram... Deixa o Elton falar, por favor. Calma aí que você vai falar. Deixa eu só falar. Eu não estou aguentando falar, mas quando eu começo a falar, eu preciso falar, porque se eu ficar sufocado, é um problema que eu engordo quando eu fico sufocado. Eu não posso. Então não vai justificar eu ficar aplicando Monjaro. Aliás, começou a doer agora, tanta agulhada. Tudo quanto é buraco que eu tenho, eu vou enfiando Monjaro, que trem bom. Minha glicose 80, pressão 11/8, cara. Eu virei um transarino, irmão. Agora ele tá... Aqui, presta atenção. Eu entendo que é o seguinte, os donos do Atlético optaram por gente de mercado, cara. E gente de mercado não é gente do futebol. Quando colocou gente do futebol, teve resultado. O Cuca fez aquilo que fez em 21 porque tinha o Rodrigo Caetano ao lado dele. Porque tinha investimento, porque tinha elenco. Agora, não tem o Rodrigo Caetano, não tem investimento, o elenco está enfraquecido, as referências não funcionam. Aí você entrega tudo isso nas mãos de um cara que chegou da Argentina há 1 mês e meio, 2 meses, e esse cara está sozinho no barco, porque ele não tem um diretor de futebol capacitado, porque ele não tem um gerente de futebol capacitado. Se eu te falar a mensagem, a informação que eu recebi agora, aí você vai pirar. Então manda no peito do pai. Olha só, um abraço pro meu amigo Betinho Marques, acabou de me mandar aqui que ele conversou com uma pessoa do Atlético hoje e ele questionou para a pessoa: Paulo Brax continua na mesma função? Continua sim. Queremos mais um gerente próximo dos atletas, mas que o Paulo Brax vai ser remanejado para poder fazer uma parte mais burocrática dentro do Atlético. Ele não sai.
essa informação de que o Betinho... O Atlético vai ter um cara com o salário de VP de futebol, que é vice-presidente de futebol, para cuidar de partes burocráticas? Não, um cuida da burocracia, o outro chega para cuidar do vestiário. E do futebol? Quem que cuida? Vocês estão desafiando o que está escancarado e sendo colocado na cara de vocês todo dia aí. Só o Guilherme, como gerente de futebol, não resolve o problema. Não resolve o problema. Tem jogador que não aguenta olhar para a cara do Paulo Brax aí dentro. Eu estou te dando uma informação. Ah, mas eles não... O jogador... Eu não estou dizendo que o jogador está certo, não. Um bando de milindrados. Mas ninguém suporta, cara. Essa gente burocrática tocando futebol aí. Em que trabalho do Paulo Brax? Trabalho. Não estou falando da figura humana, pai de família. Esse cara, figura humana e pai de família, eu não falo dele. Eu não sou da revista Caras, para falar da vida pessoal. Mas do trabalho dele. Qual a referência que vocês têm do trabalho dele? Ah, tá pegando no pé. Não tô, não. Falava isso do André Lamoneira aqui, porra. Falava. Ele não tem capacidade para ser diretor de futebol do Atlético. Insistiram, até dar uma merda e tirar. A mesma coisa com o Bruno Musi. E quando o Alexandre Matos estava no Cruzeiro, eu falei, Alexandre Matos, pede para sair. Você não consegue mais. Você perdeu o grupo para não falar que aí faz mal, sabe pro galo. Pô, vocês estão de brincadeira? Eu acho que vocês acertam colocando o Guilherme aí, ou que seja o Gilberto Silva, o Paulinho do Mirassol, a minha mãe. Agora, o que não pode é insistir com quem está dando resultado ruim. Porque vocês confiam, porque ele faz o trabalho. Então, tira ele do futebol e coloca para fazer o trabalho burocrático. Pega um diretor de futebol e põe aí junto com o Guilherme, junto com o Barba, junto com o treinador, que eu não sei o que vocês querem. Pô, vocês estão brincando com isso aí. Vocês não estão vendo a gravidade da situação, cara? Esse Paulo Brax que vocês estão defendendo aí é o cara que deu 5 anos de contrato pro Reinier. Ah, vocês estão de sacanagem, porra. Ah, para. A massa vai se lembrar bastante no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 de uma passagem do 8º maior artilheiro da história do clube. Sim, Guilherme, que foi centroavante não só no Atlético, né, mas em grandes clubes do futebol brasileiro e jogou também no futebol espanhol. Tá chegando agora para exercer uma função dentro do vestiário de coordenador técnico. Ele atualmente é um treinador de futebol, estudou para isso e já tem quase 20 anos de carreira entre os cargos de auxiliar e também os cargos de treinador principal das equipes que trabalhou. Sobre o Guilherme, atacante, foram 139 gols com a camisa do Galo e 205 partidas com essa camisa do Atlético. Ele é aguardado em Belo Horizonte neste fim de semana para fechar os últimos detalhes e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, quando poderemos trazer mais detalhes sobre a atuação, as intenções, as ideias do Guilherme para melhorar o ambiente no Atlético. Lembrando, o organograma segue com Paulo Brax como CSO do clube e também com Pedro Moreira como gerente de futebol neste departamento de futebol do Galo, pessoal. O Atlético precisava de uma figura com esse perfil para ajeitar o vestiário. Escancar o que a gente já falava aqui há muito tempo, Romano, que o vestiário do Atlético estava uma bagunça. Alguém precisava entrar ali com comando para ser esse elo entre comissão técnica, jogadores e diretoria. E o Guilherme conhece muito bem de vestiário. É um cara que, além disso, né, se preparou, já fez a função de treinador, então ele conhece também o que é o trabalho de um técnico. É um cara que tem personalidade, é um cara que não vai abaixar a cabeça para tudo que acontece, tem moral para conversar com os jogadores. É diferente, né, Romano? É diferente de um executivo que nunca calçou chuteiras, que nunca esteve no campo, para um cara que já vivenciou e já sentiu na pele muito dos anseios e ali das chateações que os jogadores às vezes sentem. Eu acho que vai ser uma boa. Não sei se isso ganha jogo, não sei se isso traz título, mas controla algo que vinha sendo um grande problema no Atlético, que é a gestão do grupo, a gestão do vestiário. E aí essa gestão do vestiário é que vai ser o grande desafio, eu acredito, do Guilherme nessa nova função agora, né? Porque o Guilherme foi treinador, para quem não sabe, Guilherme é treinador, subiu inclusive o Velo Clube para a primeira divisão de São Paulo. E agora o Guilherme nessa nova função no Atlético. Assim, o Atlético vem de uma classificação e na Copa o
principal objetivo é avançar, o Atlético concluiu o objetivo. Mas você olha pro jogo e dá um desânimo no torcedor, é compreensível. O Atlético não tá conseguindo manter aquela concentração, o nível de performance que teve contra o Cruzeiro. Depois disso, o Atlético não conseguiu jogar mais. Contra o Botafogo, faz um bom jogo, mas deixa escapar a vitória nos minutos finais. Então tem sempre uma ressalva para cima do Atlético, de um time que às vezes joga bem, mas não consegue manter a regularidade durante os 90 minutos. O torcedor está esperando o time mostrar que pode ser confiável. O torcedor está esperando. E assim, quem tem que dar essa resposta são os jogadores, é o time que tem que dar essa resposta. Não adianta a gente ficar querendo aqui cobrar do torcedor, tem que encher a arena, tem que lotar. O torcedor está desconfiado, tem seus motivos, está certo nisso. O Atlético hoje não é um time 100% confiável. Então que os caras ali dentro de campo possam fazer diferente para que no outro jogo aí sim a massa possa comparecer em peso. Até porque o próprio treinador já falou, né? A repetição de erros, né? O Atlético é uma repetição de erros. O torcedor fica pé da vida. O torcedor não aguenta, né? O torcedor já fica chateado pra caramba. Aqui vai o provável time. Goleiro Everson, com o trio defensivo sendo formado muito possivelmente com o Juan, o Lianco e também o Júnior Alonso, e aí Renan Lodge e o Coelho nas alas, e o Atlético tem o retorno do Alan Franco, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Ele deve jogar ao lado do Maicon, e mais à frente a tendência de Bernard, Minda e Cassierra. É o possível Atlético. Mais provável Galo aí. Eu acho que não tem como fugir muito disso não, né, Romano? Os retornos do Juan e do Bernard são muito importantes, especialmente do Juan, que para mim é o melhor zagueiro do Atlético nesta temporada. Tecnicamente, o Lianco é superior, mas olhando para o campo, que o campo tem mostrado é que o Juan tem sido o melhor zagueiro do Atlético em 2026. O Bernard, mesmo com todas as ressalvas, é um cara que a gente sempre espera muito e ele ainda não conseguiu entregar tudo isso no seu retorno. Mas vamos olhar para o meio de campo do Atlético, para a parte da armação. Tem ninguém não, Romano. O Vitor tá machucado, né? O Toru, que é o melhor, tá machucado. Aliás, é um edema, né? Mas esse é um edema que tá sendo pior que uma lesão muscular. É um edema que virou drama? É drama, boa. Virou um drama. A gente aguarda o retorno dele, que vai ser importante. Igor Gomes não precisa contar com ele mais, não tem sido utilizado. O Scarpa também tá fora de combate. Então restam pouquíssimas as peças. Tem o Izep, que é um garoto da base que eu coloco muita expectativa, mas não vai ser titular. Então, para mim, o Bernard volta já com essa missão de ser o criador das jogadas do Galo. Os jogadores terão todo este sábado para ouvirem as palestras, confirmarem as informações. Nos vídeos serão mostrados pelo Eduardo Domingues e a comissão técnica. 6:30 da noite na Arena MRV, o Atlético enfrentando o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O Galo busca a sua 4ª vitória como visitante na temporada. São 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota na Arena até aqui no Brasileirão. Fala galera, fechando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer cada um de vocês aí que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham curtido aí as notícias. E peço aí também que deixe o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? E deixe no comentário o que você acha desse Guilherme, novo gerente de diretor de futebol aí do Galo. Deixa aí nos comentários, a gente quer saber, tá bom? Você que tá chegando agora atleticano, seja muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Já vou deixar no meu convite para você estar se inscrevendo no canal. Deixe o seu like e ativa o sininho de notificação, é importante. Toda vez que sair uma notícia aqui do Galo, você será avisado pelo YouTube, tá bom? Será notificado aí no seu telefone, tá? Fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Atlético Mineiro, de domingo a domingo aqui para vocês, sempre atualizando as notícias. Então, fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês aí. De tudo foi falado aqui no vídeo, no espaço de comentário do canal, que a participação de todos é muito importante também para o crescimento do canal. Também eu queria pedir uma outra coisa, rapidinho. Quem puder estar tirando aí um tempinho, é coisa rápida, só para estar indicando aí amigos para que o canal, tá? Que curtam também aí o Galo, para estar aumentando os inscritos aqui no canal e ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá bom? A gente sempre estaremos buscando melhorar cada vez mais aqui esse canal para vocês. Atentos às notícias, sempre que possível estar aqui atualizando o canal para vocês, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela preferência de estarem aqui nesse canal. Espero que vocês permaneçam com a gente. Mais uma vez, deixo aquele abraço forte e ficaremos atentos às notícias. Valeu, pessoal.
Até o próximo vídeo. Valeu!